Estamos com o Arnaldo Brasileiro, ele é chefe do cartório da Zona 97, Zona Eleitoral aqui, Coronel Fabriciano e Antônio Dias. Arnaldo, começou nesta sexta-feira, dia 16, a campanha eleitoral para quem está concorrendo às eleições municipais. Então, para a gente começar, é importante já frisar o que pode e o que não pode durante esse período de campanha. Muito bem, Maíra. É um prazer falar com vocês. A Justiça Eleitoral, ela tem agora, por lei, autorização para que os candidatos, partidos, coligações façam sua campanha desde esta sexta-feira, dia 16. Só que algumas coisas são permitidas, outras não, E dentre essas coisas, nós temos um guia lá no site do TRE dizendo do pode e não pode. Por exemplo, pode caminhada, carreata, passeata, pode comícios, pode distribuição de santinhos, mas outras coisas não são permitidas. E o eleitor, caso ele veja alguma irregularidade, ele pode denunciar, No caso, se ele vê alguma campanha irregular, como proceder? Isso. O eleitor ele é peça-chave nisso. Na verdade, ele é o alvo da propaganda dos candidatos. E a Justiça Eleitoral faz do eleitor fiscal. Ele tem um aplicativo chamado Pardal, que a Justiça Eleitoral desenvolveu, que ele baixa para o seu celular, onde ele pode tirar fotos, filmar e mandar essa denúncia para os canais da Justiça Eleitoral. Dessa forma, a Justiça Eleitoral vai apurar para que esse candidato ou partido seja devidamente punido. Feita a denúncia, quais seriam então essas punições? Isso. Muitas das vezes, na maioria dos casos, é uma mera retirada da propaganda irregular. Por exemplo, não pode propaganda em poste, Nesse caso, então, a Justiça recebe a denúncia, vai até o local, constata o fato e determina ao candidato a retirada em 48 horas. Bom, daqui 48 horas, a gente avisa o candidato, a gente retorna ao local. Se lá estiver a propaganda, a gente retira e o candidato será punido por causa disso. Agora, se ele retira, ele não será punido por causa dessa atitude, ele cumpriu a determinação da Justiça. Mas nós temos casos em que esse tipo de propaganda pode virar multa, entre R$2.000 a R$30.000. E além da cassação do próprio registro de candidatura. Já que você tocou no ponto de registro de candidatura, vamos falar então, como que funcionou esse registro de candidatura? Teve pessoas que esqueceram do prazo? Então, aqui na nossa zona eleitoral, Coronel Fabriciano e Antônio Dias, todos lembraram do prazo, Todos entregaram dentro do prazo o seu registro de candidatura. Nós tivemos aí o registro, ontem, dia 15, nós tivemos o registro de 3 candidatos a prefeitos em Antônio Dias, e seus 75 candidatos a vereadores. Tivemos 4 candidatos a prefeito aqui em Coronel Fabriciano registrados e 232 candidatos a vereadores. Bom, isso é o pedido do registro de candidatura. Fique bem claro, porque a partir de agora é que a Justiça Eleitoral irá analisar pedido por pedido. Então ainda tem algum risco, às vezes a pessoa fez o pedido, mas ela pode não passar. Exatamente. E o que traz esse impedimento? Isso. Primeiro, a pessoa tem que ter sido escolhida em convenção partidária, pelo próprio partido político, isso constar em ata. Depois, a pessoa tem que ser brasileira, tem que estar listada no domicílio eleitoral, tem que ter domicílio na cidade há pelo menos 6 meses, A pessoa tem que ser filiada a partido político há no mínimo 6 meses. Ela também não pode ser ficha suja, não pode ter condenação transitada em julgado. Ela tem que ter a idade mínima. Sabia que tem idade mínima para ser candidato a vereador? 18 anos. E no caso de prefeito, 21 anos. Nós também temos as questões das certidões criminais, que a pessoa tem que trazer as certidões negativas para a gente. E um detalhe, Maíra, tudo já está disponível na internet. No site do TRE, no Divulga Candi, o nome, os bens dos candidatos e suas certidões criminais. Bom, e agora nós vamos falar sobre o horário gratuito também em TV e rádio. Começa a partir do dia 30 de agosto. Isso, vai. Nós vamos ter, a partir do dia 30 de agosto, o horário eleitoral gratuito nas rádios e na televisão. A cidade de Coronel Fabriciano, ela tem a concessão de uma emissora de TV e 3 emissoras de rádio. E ela vai transmitir as propagandas dos seus candidatos. A partir do dia 30 de agosto até o dia 3 de outubro. Vão ser 2 blocos de 10 minutos, na parte da manhã e tarde, no caso da rádio, e na casa da televisão, à tarde e à noite.
e 70 minutos de inserção de propagandas durante a programação da rádio. Agora vamos falar um pouquinho do eleitorado, né? Quais serviços, Arnaldo, o eleitor ainda pode encontrar na Justiça Eleitoral, tendo em vista que alguns prazos já foram encerrados para algumas regularizações, né? Bom, bem lembrada essa pergunta. O que acontece? No ano eleitoral, em maio, a Justiça Eleitoral fecha o cadastro. A lei determina o fechamento desse cadastro para a preparação das eleições. Então, desde o dia 8 de maio, a gente não faz mais título, a gente não transfere mais título, a gente simplesmente pode hoje emitir uma certidão para a pessoa, que ela não tem título ou que ela tem título, uma segunda via, se ela perdeu o título de eleitor dela, ou talvez, numa eventual necessidade, nós ainda estamos dentro desse prazo, de uma transferência temporária de sessão dentro da própria cidade. Por exemplo, um eleitor que mora no bairro Centro, mas agora está morando lá no bairro Amarulanari, então ele pode pedir essa sessão, transferência temporária. O prazo termina agora, no dia 22 de agosto. Arnaldo, sobre a questão ainda dentro da campanha eleitoral, a gente entende que algumas pessoas gostam de colar ali adesivos nos carros, né, nos veículos. E a gente gostaria de entender, né, o que pode, né, dentro aí desse contexto, o que pode colar, quais são os tipos de adesivos que podem ser utilizados? Vamos lá, Mário. Em relação a adesivo em veículos, é preciso observar o seguinte: adesivo em veículo só pode no vidro traseiro todo, né, na extensão total, microperfurado, que a gente fala, né, e nas laterais dos veículos até meio metro quadrado, tá? Agora, e nos bens particulares? Aonde que eu posso colar? Eu posso pintar meu muro? Não. Eu posso colocar uma faixa? Não pode. Você pode, no máximo, um adesivo, tá? Em automóvel, caminhões, bicicletas, motocicletas e na janela da sua casa. Na janela da sua casa você pode colocar um adesivo de até meio metro quadrado. Se ultrapassar disso, a pessoa é punida? É punida o candidato, porque primeiramente a gente intima o candidato para ele remover em 48 horas aquela propaganda, e se ele não remover, aí sim, tanto a pessoa que colocou quanto o candidato serão punidos. Agora vamos falar sobre o horário de funcionamento do cartório, né, nesse período eleitoral. Isso, o cartório eleitoral está de plantão. Desde ontem, dia 15, nós estaremos trabalhando todos os dias, inclusive sábados, domingos e feriados, no horário de meio-dia até às 5 horas da tarde. Bom, esse foi Arnaldo Brasileiro, ele é chefe do cartório eleitoral Zona 97, que corresponde a Coronel Fabriciano e Antônio Dias.